A maioria das pessoas acha que só dá para ganhar dinheiro com ações de um único jeito, recebendo os benditos dividendos. Mas isso está longe de ser verdade. Se você investe em ação e ainda pensa assim, está deixando uma boa parte da história de lado. Hoje eu vou te mostrar 4 formas diferentes que uma empresa pode usar para remunerar você como acionista. E tem mais estratégia nisso do que parece. Então, se você quer aproveitar tudo que o mercado tem para oferecer, sebo nas canelas e vem comigo. Fala, maninhos e maninhas, como é que vocês estão? Maninho por aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito bem-vindo ou bem-vinda. E se você já é de casa, você já sabe, né? É muito bom te ter de volta. Todo mundo só fala de dividendos. Só que esquece que essa é só uma das formas que o acionista pode ganhar dinheiro no mercado de ações. Tem empresa que paga muito bem e nem sempre é com dividendos. E hoje eu vou te mostrar como é que esse negócio todo funciona na prática. Vamos começar com a mais conhecida de todas, que são os próprios dividendos. De forma simplificada, pensa assim, ó. Quando uma empresa tem lucro, ou seja, ela ganhou um dinheiro, depois ela pagou tudo que ela precisava pagar. Por exemplo, as despesas operacionais, as dívidas, os impostos, depreciação, amortização, todo esse negócio. Se ela, depois disso tudo, ficar no positivo, é porque ela teve lucro líquido. Só que aí ela precisa decidir o que ela vai fazer com esse dinheiro. Ela pode, por exemplo, reinvestir no próprio negócio, guardar como uma reserva, deixar lá no caixa, ou distribuir para o acionista. O valor que vai para os acionistas é o famoso dividendo. Vamos supor que uma empresa teve um lucro líquido de 100 milhões e ela tem 50 milhões de ações em circulação. Se ela decide distribuir, por exemplo, 30% do lucro dela, então ela está distribuindo 30 milhões no total. Só que lembra que são 50 milhões de ações. Então isso vai dar mais ou menos 60 centavos por ação. Ou seja, se você tivesse 1.000 ações, você ia receber 600 reais. E o que está na cabeça da grande maioria das pessoas é que o dividendo é a melhor coisa do mundo. Porque hoje ele é isento de imposto de renda. Mas deixa eu te contar uma coisa, porque por mais que você não pague ainda, eu já até fiz um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards para você ver depois, a empresa está pagando esse imposto. E a carga tributária das empresas é alta, no mínimo de 34%. Aí já tem gente pensando, Ah, maninho, mas é melhor ela pagar do que eu. só que essas pessoas não têm a mentalidade de sócio da empresa. Porque se você é acionista mesmo dessa empresa, você tem um pedaço dela, é teu. Então, quem está pagando no final do dia esse imposto é você. Esse dinheiro podia vir para você. E aí que vem a segunda forma que a maioria das empresas utiliza, que são os juros sobre capital próprio, o famoso JCP. O JCP é uma forma meio camuflada da empresa dividir o lucro dela com o acionista. Quando ela paga o JCP para a gente, ela bate o valor do lucro antes de pagar o imposto. Ou seja, ela paga menos imposto de renda como empresa. Vou te dar um exemplo. Se a empresa teve 100 milhões de lucro e ela pagou 20 milhões em JCP, ela passa a ser tributada somente nos 80 milhões, que antes ela ia ser nos 100, para depois ela pagar o dividendo para você. Então, para ela é vantagem. Agora, para o acionista minoritário, tem uma diferença na prática. O valor que a gente recebe tem imposto de renda na fonte, e geralmente 15%. Então, por isso, muita gente fala que prefere o dividendo. Porque lá nos dividendos as pessoas elas têm a crença de que ela não está pagando imposto. E aqui ela está pagando esses 15%. Só que se você tem realmente a cabeça de sócio da empresa, quando você ganha o JCP, na verdade você está pagando menos imposto. A grande maioria das empresas prefere usar o JCP justamente para otimizar a carga tributária e conseguir distribuir mais valor para o acionista. Agora vamos falar da terceira forma, que é a bonificação em ações. Essa aqui parece até um presente. A empresa te dá mais ações de graça. Vou te dar um exemplo. Você tem 100 ações da empresa e ela anuncia uma bonificação de 10%. Então, quando ela for fazer esse pagamento, você vai ganhar 10 ações a mais do que o que você tinha. Mas assim, não é exatamente um dinheiro caindo na tua conta, né? Então muita gente desdenha desse negócio. O que acontece é que o preço da ação ele também é ajustado proporcionalmente no mercado. Então pensa assim, se a ação valia 20 reais, com os 10% de bonificação que ela te deu, agora ela vai valer 18 reais com 18 centavos. Porque são os 20% de antes divididos por 1,1. Que é 1 mais os 10% que ela estava te dando ali. Isso porque a empresa fez o quê? Ela emitiu mais ações sem ela aumentar o valor total dela. Então você não ganhou dinheiro na hora. Mas essa estratégia tem alguns pontos interessantes. Quando a empresa ela faz a bonificação, ela te diz o preço da ação que ela está colocando a mais na sua carteira. Em alguns casos, esse preço pode ser maior do que o seu preço médio, fazendo com que você suba o preço médio que você tinha. Muita gente vai achar que esse negócio é ruim,
Mas na verdade isso é um ótimo negócio, porque se você decide vender agora a sua ação e imagina que na venda você ia ter lucro, você vai pagar menos imposto de renda do que você ia pagar antes, já que agora o seu preço médio está maior. Outra coisa para você levar em consideração é o seguinte: boas empresas elas tendem a voltar ao preço que elas tinham antes da bonificação. Então sim, com o tempo você pode sair ganhando por ter mais ações na carteira se elas se valorizaram. A quarta forma aqui que a gente vai falar, ela é menos direta, só que ela é muito poderosa. Ela é a recompra de ações. A empresa ela pega parte do caixa que ela tem e começa a comprar as próprias ações no mercado e depois ela se desfaz dela. Isso daí tem alguns efeitos muito interessantes. Primeiro, ela diminui a quantidade de ação que tem em circulação, que a gente chama aqui de base acionária. E um outro fator é que ela aumenta a demanda e muitas vezes puxa o preço dessas ações para cima. Para te explicar melhor, pensa o seguinte: pensa numa pizza dividida em 10 pedaços. Aí cada pedaço é uma ação. Aí imagina que você tem um pedaço, então você tem 1/10 da empresa. Se a empresa vai lá e compra 2 pedaços e guarda lá e se desfaz, os 8 pedaços que sobraram vão valer mais. Você vai ter o mesmo número de ações, pensa que você vai continuar com uma, só que agora você não tem 1/10, você tem 1/8. Então, esse volume aí que você tem de ações, ele passou a representar uma fatia maior dessa empresa. E tem mais, no próximo pagamento de dividendos, como vão ter menos ações em circulação, cada ação vai receber mais, porque vai dividir por um valor menor de base acionária. Então imagina assim, se antes a empresa distribuía R$1 por ação com 100 milhões de ações, depois da recompra, vamos supor de 10% da base dela, ela ficou só com 90 milhões de ações. Se ela teve o mesmo lucro, agora esse lucro dividido pelas 90 milhões de ações vão gerar 1,10 por ação. Então com isso você teve um aumento de 10% do seu dividendo, ou seja, você ganha mais sem precisar comprar nada mais e desembolsar 1 centavo. Tu tá percebendo como o dividendo é só a pontinha do iceberg? Se você é acionista, tem várias formas de você ser remunerado, algumas mais visíveis e outras mais sutis. E entender esse negócio te ajuda a escolher melhor as empresas que você investe. Porque no final das contas, não é só o valor da ação que importa, é o quanto ela consegue gerar de valor para você. E se você ficou até agora aqui no papo comigo, é porque você está comprometido. E eu só quero falar com gente assim, comprometido, que não quer diquinha e resposta fácil. Então se você curtiu o conteúdo, já deixa o like maroto aqui, compartilha esse vídeo com aquele amigo que só fala para você de dividendos, comenta aqui embaixo também qual dessas formas você nunca tinha nem ouvido falar e não dorme na selva. Se inscreve no canal, porque aqui o papo sempre é reto e real, direto e sem enrolação. Tamo junto e até o próximo papo. Fui!